graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? É um privilégio estar aqui mais uma vez. Eu convido você a abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Quero que você abra no primeiro capítulo. Lucas 1. Lucas, capítulo de número 1. Amém. Lucas 1, nós vamos ler a partir do verso de número 26. Eu quero desde já dar os parabéns a todas as mamães pelo seu dia, hoje, comemorado, apesar que Dia das Mães é todo dia, e elas merecem elogios, aplausos todos os dias, não só um dia no ano. Então eu desejo a vocês que Deus as abençoe e lhes dê sabedoria para que vocês cuidem dos filhos que Deus deu a vocês. Amém? Então Lucas 1, 26, diz assim a bendita palavra de Deus. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o seu povo, o povo de Jacó, e seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, aquela que diziam ser estéril, e já está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. E naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para a cidade na região montanhosa da Judeia, onde Isabel a saudou. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada, ao ponto de visitar-me a mãe do meu Senhor? Logo que a saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que estava em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então disse Maria: Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós te louvamos, Deus, por estarmos aqui nessa noite. Nós te louvamos pela tua santa e bendita palavra, Deus, que é nosso referencial, é a regra de fé que nós temos, Pai, para que a cada dia possamos nos achegar ao Senhor. Pai Santo,
ensina-nos nessa noite. Leva-nos, Deus, a conhecer, Deus, aquilo que nós precisamos fazer, como devemos nos portar. Pai, que o Teu nome seja exaltado aqui nessa noite, mais uma vez, como tantas vezes, Pai, como todas as vezes que estamos nesse lugar reunidos, para a glória do Teu santo nome, Pai. Nós oramos assim, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Bem, o texto que nós lemos, ele fala sobre Maria, a mãe de Jesus. A Bíblia chama Maria de bem-aventurada, de feliz. E Maria é um exemplo a ser seguido por nós cristãos, sim, é um exemplo a ser seguido. Então, o tema dessa mensagem é: sigamos o exemplo de Maria. E eu convido a todos, não só as mamães, mas todos nós, para que possamos seguir o exemplo dessa serva de Deus que nunca quis ser senhora. O que devemos aprender seguindo o exemplo de Maria? Primeiro, devemos ser fiéis a Deus. Maria, ela foi fiel ao Senhor. Ela estava prometida em casamento com um homem chamado José, e todos nós conhecemos a história. O texto que nós lemos relatou o que se passou com Maria. Então, Maria, ela estava servindo ao Senhor. Ela estava cumprindo a lei do seu povo, a lei de Deus para o povo de Israel. Maria era uma serva de Deus. Maria não estava vivendo dissolutamente no pecado, mas Maria estava buscando ao Senhor. E nós vemos pelo texto que não é sobre a questão de Maria, propriamente dito, mas Maria, ela achou graça, Deus lhe deu graça a fazer dela a mãe de Jesus. Então, eu quero falar sobre Maria, mas eu quero convidar você a olhar para o Senhor de Maria, a olhar para o Deus de Maria, a entender que é o Deus de Maria e o nosso Deus que faz as coisas acontecerem. Então, que nós possamos seguir o exemplo dela, porque ela olhou para o Senhor. Olha só, Maria, ela renunciou às suas próprias vontades para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus. Será que nós temos renunciado às nossas vontades para servir a Deus? Vai pensando aí. Então, ao receber de Deus a missão, a grande missão de ser mãe de Jesus, daquele que viria para mudar a história da humanidade, Maria, em nenhum momento, ela se coloca como senhora de nada. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, conforme a tua palavra. Olha, Maria diz: aqui está a serva do Senhor. Era o que Maria era, serva. Maria, entenda uma coisa, Maria era uma pecadora, alcançada pela graça de Deus, como eu e você. Maria, não havia méritos nela, não é porque ela era boazinha, ou porque ela era justa. A questão da justiça não estava em Maria, mas no Deus que escolhe Maria para ser a mãe de Jesus. Então eu olho aqui e entendo que Maria, ela nunca nasceu imaculada. Ela nasceu em pecado. Romanos 3:23 vai dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Maria estava nessa lista, como eu e você também estamos nessa lista de pecadores. Agora, aqui nós vemos que o rei Davi deixa bem claro isso. No Salmo 51, versículo 5, Davi vai dizer:
dentro do ventre da minha mãe, eu fui formado em pecado, e em iniquidade me concebeu a minha mãe. Maria nasceu pecadora, como nós, mas ela era uma pecadora que buscava ao Senhor, como nós estamos aqui buscando ao Senhor. Então nós precisamos, como Maria, estarmos dispostos e à disposição de Deus, para que Deus faça em nós e por meio de nós aquilo que Ele quiser. Você está disposto? Será que estamos dispostos realmente? Você está à disposição de Deus, para que Deus faça o que Ele quiser? É complicado isso aqui. Imagina você estar disposto e à disposição de Deus, para que Deus faça aquilo que Ele deseja, através da sua vida, através da minha vida. Maria, ela se rendeu, ela se entregou. O sim de Maria para Deus fez com que Maria corresse muitos riscos. Olha só, Maria, ela correu o risco de morrer apedrejada. Por quê? A lei dizia que se uma mulher fosse pega no ato de adultério ou no ato de fornicação e ela ficasse grávida, no caso de Maria, ela estava prometida a José em casamento. O caso dela, se José abandona Maria e os religiosos da época, os judeus, pegam Maria e compreendem o que aconteceu com ela e descobrem aquilo que aconteceu com ela, Maria seria levada para fora da cidade e ela seria apedrejada como uma pecadora. Olha o risco de servir a Deus, de ser fiel a Deus, de dizer sim para Deus. Eu olho aí a igreja perseguida nos países, muitas vezes muçulmanos e em muitos outros, os nossos irmãos que estão morrendo por dizer sim para Deus, e por dizer não para o ser humano, e por dizer não para o mundo, mergulhado em trevas, um mundo caído, um mundo corrompido. Eu e você, como servos de Deus, nós corremos risco a cada dia, mesmo aqui no Brasil. Você quer ter problema? Diga a verdade para você ver. É só dizer a verdade para as pessoas, você já vai arrumar para a cabeça, igual diz um ditado por aí. Então Maria, ela correu o risco de ser apedrejada. O que mais? Maria, ela correu o risco de ser abandonada por José e por todos. Para analisar. Maria correu o risco de ser abandonada, de ser chamada como uma tola, de ser chamada de pecadora, de ser chamada por muitos de louca. Maria correu o risco, tanto é que a Bíblia vai dizer que José intentou deixá-la em secreto. Olha só, por quê? Porque José queria livrar Maria do apedrejamento. Então José intenta no seu coração abandonar Maria em secreto, sem falar nada para ninguém, para que Maria não viesse a morrer. Agora, o anjo foi até José e disse o quê? O anjo disse: José, não temas por receber Maria como a tua esposa, porque o que foi gerado nela é do Espírito Santo. Foi Deus que plantou Jesus no ventre de Maria. Maria nunca cometeu pecado ali, principalmente sexual. Maria não tinha se deitado com José. Olha só o risco de ser fiel a Deus, de ter a sua imagem denegrida, de ser injustiçado. Cara, quantas pessoas, fazem piadas com a questão de Maria? Quantas pessoas chamam José de corno? Chamam. Tem muitos que não creem na Bíblia. Até tem os vídeos do Porta dos Fundos. Eu gosto muito do Porta dos Fundos.
Mas sabia que eles relatam, até abrir um parênteses aqui, eles relatam a mente de muitos. Eu assisto o vídeo deles e eu olho para a mente das pessoas, que muitas vezes zombam sem conhecer, que muitas vezes olham as coisas apenas na perspectiva terrena, humanamente falando. Cara, para analisar. Você está noivo de uma menina, e a menina aparece grávida, dizendo que é do Espírito Santo, e você nunca teve relações sexuais com ela. Cara, eu pego esse cara do Espírito Santo, pego ele se for do Mato Grosso, do Paraná, de onde for. Eu vou catar esse cara pela garganta, ou vou deixar a noiva. A mulher me traiu já sem sair uma vez comigo. É esse aqui que paira pela mente das pessoas. Cara, que negócio é esse? Grávida do Espírito Santo? Pensa bem aí para você ter uma ideia. É loucura ou não é? Deus coloca Maria numa posição complicada ou não coloca? Coloca. Mas Maria, ela disse sim para Deus, mesmo correndo o risco de todas as consequências que viria. Porque nós devemos entender que nós servimos a um Deus bendito, a um Deus soberano, a um Deus que faz do jeito que Ele quer, e Ele sabe o que faz, porque é sábio. Então, não tenhamos medo de se colocar na posição de servos de Deus e dizer: Senhor, cumpra-se em mim o teu querer, a tua vontade, mesmo que para mim isso seja algo que vai me trazer prejuízo. Quantos fazem isso? Então aqui, nós vemos que Maria, ela sofre as consequências por ser fiel a Deus. E nós? Será que nós sofremos as consequências por sermos fiéis a Deus? Será que estamos dispostos a correr riscos por amor a Jesus? Será que o nosso evangelho, o evangelho que nós vivemos, ele traz a nós problemas e conflitos que muitas vezes nós não conseguimos resolver? Nós, como disse alguém, nós vivemos na contramão do mundo. Nós muitas vezes nadamos contra a correnteza. Então, nós devemos ser fiéis e obedecer a esse Deus. Maria, ela foi fiel, ela obedeceu, até nas bodas de Caná da Galileia, quando Maria vai conversar com Jesus, dizendo que o vinho havia acabado, Jesus diz: mulher, que tenho eu contigo? Jesus não foi rude com Maria, Jesus estava querendo dizer: olha, aqui no caso quem manda sou eu, espera, deixa chegar a minha hora. E Jesus então faz o milagre de transformar água em vinho. Mas antes, Maria disse aos servos da casa: fazei tudo quanto ele vos disser. Olha, se tem uma frase de Maria que eu e você devemos seguir, é essa: fazei tudo o que Jesus nos disser. Jesus é o caminho, Jesus é a porta que nós devemos entrar. Jesus, ele sempre disse quem era, ele nunca enganou ninguém, ele nunca mentiu. Ele disse: eu sou o pão da vida, quem comer de mim jamais terá fome. Eu sou a luz do mundo, quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus diz: eu sou a porta, quem entrar por mim sairá e achará pastagem. Jesus diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus, ele é aquele no qual nós devemos seguir. O que mais?
Primeiro, exemplo a ser seguido, nós devemos ser fiéis a Deus. Segundo, nós devemos ser humildes. Olha só, é interessante aqui, porque Maria, em nenhum momento ela se envaideceu. Olha só, diante da declaração feita por Isabel, quando Isabel diz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. Olha só a resposta de Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria, ela aponta para a pessoa certa que merece adoração. Maria, ela leva-nos a olhar para o Senhor Salvador de todas as coisas, para o Deus que nos criou, que nos fez, o Deus Todo-Poderoso que tem poder para fazer qualquer coisa. Maria não se envaidece, ela não se incha, ela não se infla, ela não traz a glória para si, ela leva a glória para o Senhor. E eu e você, como servos de Deus, nós devemos entender que tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, partiu dele, vem dele. Por isso, a ele seja a glória para sempre. Toda boa dádiva desce do Pai das luzes. Não há dom que não venha do Senhor. Se você canta bonito, glória a Deus. Se você faz qualquer coisa, faça para a glória de Deus, entendendo que esse Deus é bom e te capacitou com dons que veio dele. Agora olha para o Senhor, reconheça o Senhor, reconheça a graça do Senhor, exalte ao Senhor, adore ao Senhor, porque Ele é digno, é Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Olha aí que coisa tremenda, o Salmo de número 100 que a Carla leu aqui. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto, diz a palavra. Olha só, Maria continua, e ela diz: por quê? Maria diz assim: porque atentou na humildade da sua serva. Por isso, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, feliz. Maria, ela reconheceu a sua pequenez diante de Deus. A grande missão que Deus deu a Maria nunca afetou seu caráter, nunca tocou em sua humildade. Maria, ela nunca se prevaleceu por ser a mãe de Jesus. Maria, ela nunca quis fama, ela nunca quis glória, ela nunca recebeu os holofotes sobre ela. Certa vez, Jesus, ele expulsa um demônio, e os camaradas dizem que Jesus havia expulsado o demônio pelo poder do diabo, pelo poder de Belzebu. E Jesus começa dizendo: onde que uma casa dividida vai subsistir? Se eu expulso o demônio pelo poder do diabo, que negócio é esse? Está lutando contra? Jesus fala: vocês estão enganados, porque vocês são servos do diabo. Jesus não amansava não, Jesus lascava na lata da pessoa. Vocês não sabem porque vocês são servos do diabo.
O pai de vocês estão enganando vocês. E aí Jesus começa a ensinar. E no meio de uma multidão, depois você pode conferir, Lucas 11, versículo 27. Uma mulher, depois de ouvir o ensinamento de Jesus, ela fica admirada pela sabedoria de Jesus. E ela vai e diz assim, ó: bem-aventurada é a mulher que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ó, mulher, em vez de falar de Jesus, foi falar de Maria. Bem-aventurada é a mulher que te concebeu, que te deu a luz, e os seios que te amamentaram. Jesus, olha só o que Jesus diz: antes são felizes aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Jesus aqui, ele não deu corda para a mulher levar a adoração para Maria. Jesus, como diz um ditado aí, cortou o mal pela raiz. A mulher quis levar a glória para Maria, Jesus não deixou, porque Maria nunca quis glória. Maria nunca quis. Existe uma ilustração que eu achei muito interessante. Eu já tinha ouvido essa ilustração antes. A primeira vez que eu ouvi essa ilustração, nós estávamos na casa de recuperação. O obreiro, o Guimarães, citou essa ilustração aqui. Presta atenção, porque nós estamos falando agora de humildade. O burrinho vaidoso. Eu vou ler. Olha só. Um burrinho chegou em casa todo contente e disse para a mãe: mãe, você não sabe como eu sou querido. Eu fui a Jerusalém e todo o povo me aplaudia e gritava: viva, viva, salve, salve. Então a mãe perguntou: quem você estava carregando? Ah, mãe, era um tal de Jesus. Então a mãe disse: amanhã volte lá, mas não carregue ninguém. No outro dia, o burrinho foi para Jerusalém e voltou triste. E disse à mãe: mãe, como pode? As pessoas nem me olharam. Passei despercebido entre as pessoas e ninguém me notou. Teve gente que até me chutou. Então a mãe disse carinhosamente ao filho: está vendo, meu filho? Sem Jesus, você não passa de um burrinho, filho de uma égua. Não é palavrão não, tá? Porque burro é filho de égua mesmo. Portanto, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Como é que nós podemos nos orgulhar de alguma coisa? Como a Carla disse aqui, a graça de Deus, ela arrebenta com o nosso orgulho. A graça de Deus arranca toda a vaidade do nosso coração. A graça de Deus nos coloca na posição correta, na posição de muitas vezes servos inúteis, porque nós fazemos apenas aquilo que Jesus manda, e foi o próprio Jesus que disse isso. A graça de Deus arranca de nós todo o mérito. Então não há do que se orgulhar, meu irmão. Enquanto eu preparava essa mensagem, vi algumas coisas, algumas frases, até postei no Facebook. Porque nós não podemos nada sem Jesus. Jesus mesmo disse isso. Sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Mas tem gente que acha que pode. Tem gente que diz assim: Deus está me honrando. E é o que eu ouço de alguns que eu conheço. Eles se esqueceram que Jesus disse: negue-se a si mesmo. Muitos só aprenderam a teologia, entre aspas, que diz que é cabeça e não cauda. Mas João Batista vem
e nos diz que convém que Ele cresça e que nós diminuamos. Maria, ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor. Sejamos humildes. Tem gente que fala assim: eu tenho orgulho da minha humildade. Humildade não é para você dizer que tem, nunca vai vir de você. Humildade tem que partir de outras pessoas que veem que você é humilde, se você é, ou parte de Deus, porque Deus sabe, foi Deus que atentou na humildade de Maria. Aprendamos com Maria, sejamos humildes. E a terceira e última coisa, o último exemplo que nós devemos aprender com Maria: nós devemos ter uma vida de devoção a Deus. Nós precisamos ter tempo com Deus, precisamos orar, precisamos meditar nas Escrituras, precisamos adorar ao Senhor. Olha só, Atos 1,14 diz assim: todos os apóstolos perseveravam unanimemente em oração com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Maria era uma mulher que orava. Nós devemos ter o hábito de orar, e não é porque eu estou dizendo, não é porque um líder religioso manda você orar. Meu irmão, se você nasceu de novo, você vai orar. Alguém pede para você, pergunta para você assim, se você precisa comer. Vocês têm que almoçar, vocês têm que jantar, viu? Quem não jantou antes de vir para o culto, vocês têm que jantar. Será que eu preciso ficar falando aqui que vocês têm que jantar? Será que eu preciso falar que vocês têm que almoçar? Não, por quê? Porque é necessidade. Assim deve ser com a oração. Uma pessoa que foi alcançada por Deus, ela vai ter a necessidade de orar. Não é por obrigação, mas é com alegria, é espontaneamente, é por amor. Como nós conheceremos Deus se nós não orarmos, se não gastarmos tempo em sua presença? A oração, ela nos move até Deus, para um relacionamento, para uma intimidade com Deus, não para que Deus faça as nossas vontades, mas que nós possamos nos adequar a Deus e fazer a vontade dEle. Como têm sido as nossas orações? Orar faz parte da vida de um cristão, mas eu vejo que muitas vezes, mais do que orar, talvez você diga: eu oro, amém, mas nós precisamos separar tempo para Deus, e muitas vezes nós não fazemos isso. Nós vivemos uma correria, nós vivemos dias cheios, como disse Luciano aqui ontem à noite, que muitas vezes a pessoa é vazia de tantas coisas que fazem. Nós muitas vezes somos mais cristãos Marta do que cristão Maria. Nós dedicamos tempo para o Senhor? Quanto nós dedicamos para o Senhor? Muitas vezes não dedicamos tempo para orar, mas gastamos muito tempo no celular. É ou não é? Muitas vezes nós não separamos tempo para ficar aos pés do Senhor.
mas gastamos muito tempo na frente de um computador. Muitos conhecem Facebook a fundo, conhecem o WhatsApp, conhecem outras redes sociais, mas não conhecem o Deus soberano. Levam a vida apática, estão morrendo de inanição, não há vida de Deus neles. Ou será que Deus vai ter que falar conosco através dos computadores e através do celular? Claro que tem coisa boa, eu uso, todos nós usamos, faz parte, mas quanto tempo nós gastamos na presença de Deus? O John Piper, ele diz que o Facebook e o Twitter vão ser usados no julgamento para esfregar na nossa cara que nós tivemos tempo sim. Pastor John Piper. O que nos falta não é tempo, mas priorizar o eterno, o Criador do tempo, enquanto há tempo. Precisamos ter mais tempo com o Senhor, em comunhão com Ele, orando, meditando nas Escrituras. Não devemos ser igual aquela senhora que perdeu o óculos e ficou uma semana, passou-se uma semana, e no domingo, quando ela pegou a Bíblia para vir para a igreja, ela encontrou o óculos dentro da Bíblia. Muitos de nós, depois você pode me corrigir depois do culto, se eu estiver falando mentira. Quando eu fazia aula de violão, eu só pegava o violão lá na hora da aula. A semana inteira eu deixava o violão largado. Ia pegar lá na hora, junto com o professor. Muitos de nós só lemos a Bíblia aqui no culto. Só durante aqui a reunião. Depois nos esquecemos dela. Será que é essa vida que o Senhor quer para nós? Quanto nós conhecemos de Deus, o quanto nós conhecemos das Escrituras Sagradas. Eu não estou dizendo para você fazer nada forçado, porque uma coisa forçada não resolve. Tem muita gente que já leu a Bíblia muitas vezes, mas não possui vida com Deus. Eu estou falando de relacionamento. Eu estou falando de amor a Deus. Quem ama, quer estar junto. Quem ama, quer estar perto. Não é assim? Lembre-se da primeira vez que você foi arrumar o primeiro namorado, a primeira namorada. Como que era aquele agarra-agarra? Sabe, não via a hora de estar junto. É isso que Deus quer para nós. Ter esse relacionamento de proximidade a Ele, de ouvir a sua voz, é maravilhoso poder falar com Deus e ouvir a sua voz. Isso vale para nós, vale para mim, para você. Nós só ganhamos tempo na presença de Deus. Não é o quanto tempo eu gasto na presença de Deus, é o quanto de tempo eu ganho na presença de Deus. Muitas vezes, nós somos bombardeados de todos os lados com muita informação. Nós vivemos dias em que muitas vezes não conseguimos parar para meditar nas coisas que nós recebemos. Nós não gastamos tempo para refletir sobre aquilo que Deus fala conosco. Muitos de nós vivem no automático.
Às vezes eu falo, né, para o pessoal lá em casa, eu estou indo para o lugar, era para você ter entrado aqui, ó. Eu falo, o carro foi sozinho, foi no automático. Acostumado a fazer isso. Uma vida cristã acostumada. Está igual o povo de Israel, muitas vezes. O povo de Israel estava afastado do Senhor, mas eles iam ao templo, cultuar a Deus. Eles faziam os sacrifícios deles, as solenidades, guardavam os sábados. Aí em Joel 2, Deus ele brada dizendo: eu estou cansado das vossas solenidades, eu estou cansado desse ritualismo que vocês fazem. Vocês dizem que vocês estão rasgando as vestes, mas eu quero que vocês rasguem o coração. É o coração. Se quisermos ter intimidade com Deus, precisamos parar, fazer cessar todo o barulho do mundo e dentro de nós, e nos achegar a Deus sem pressa, sem vontade de ir embora, e em silêncio ouvir a sua voz. Fazemos isso? Gastar tempo com Deus. Ah, como nós precisamos. Na presença de Deus, nós encontramos o maior tesouro: Cristo. Ele é o tesouro. Ele é o amado da nossa alma. Ele é a maior recompensa que alguém pode ter. É desfrutar dele, é se alimentar dele, é beber dele, é receber dele toda a graça, todo o perdão. Ah, como é glorioso! Porque o véu foi rasgado. Tem uma música dos Arrais chamada Oração. É linda a música. Linda, linda. Os irmãos lá, os Arrais, eles dizem uma frase da oração, que nós trilhamos o caminho que Jesus abriu. Deus está nos esperando. Deus nos aguarda. E é onde nós estivermos. Não precisa ser aqui no templo. Pode ser em qualquer tempo. Nós temos livre acesso a esse Deus. Jesus abriu o caminho ao Pai, e nós agora podemos nos achegar a Ele, com ousadia, a Bíblia diz, chamando Deus de Pai, papaizinho. Olha só a intimidade, Papai, paizinho querido, como é glorioso chamar Deus de Pai. Porque Deus é um Pai amoroso, como nós cantamos aqui. Deus é um Pai perdoador. Deus é um Pai que nos corrige, porque ama. É muito bom, sabe, se lançar nos braços do Pai. Eu fico vendo a Yasminzinha ali brincando, pulando, se agitando, dançando. Como é glorioso se nós pudéssemos ter isso com o nosso Pai. Sabe, sem se importar com as pessoas. Muitas vezes nós somos muito, sabe,
cheio de coisas, sabe, que não podemos fazer. Muitas vezes, nós precisamos parar de olhar para aquilo que as pessoas estão olhando e olhar para Deus, para aquilo que Deus quer que nós sejamos e que tenhamos intimidade com esse Deus. Maria, ela era uma adoradora. Olha só, Maria, ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria exaltava Deus. Maria nunca trazia glória para si mesma. Eu vou abrir um parênteses aqui. Nós devemos buscar a Deus. A nossa oração tem que ser a Deus, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. A nossa devoção tem que ser a Deus. Não é para buscarmos Maria. Orar pedindo alguma coisa para Maria é a mesma coisa de você escrever uma carta e colocar no correio sem selo e sem endereço. Não vai chegar nunca. Cristo é o caminho. Adorar a Deus é mais, olha só, isso aqui alguns dizem canção, é mais do que cantar. Adorar a Deus é mais um reconhecimento de quem Deus é do que palavras. Às vezes não sai palavras, mas você reconhece quem Deus é. Uma pessoa que adora verdadeiramente, ela sabe quem Deus é. Não tem como adorar quem não sabe. É por isso que o Salmo 100 vai dizer que Ele nos alcançou. Ele é Deus. A Ele pertence a honra e a glória. E que nós devemos entrar na presença dEle, com cânticos e louvores. Mas precisamos reconhecer que Deus, Ele é Deus. É um reconhecimento. Adorar a Deus é mais que uma canção, como diz alguém. Interessante, tem um líder de louvor na Inglaterra, chamado Matt Redman. Ele conta que o seu pastor, ele ensinou à igreja o verdadeiro significado da adoração. Então, para mostrar que a adoração é muito mais do que música, aquele pastor arrancou todos os instrumentos da igreja e falou para o povo adorar sem música, de outras maneiras, por um certo período. E ao fim daquele período, o líder de louvor, Matt Redman, ele escreveu uma clássica canção que nós já cantamos aqui, chamada Essência da Adoração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver, queres meu coração. Deus vê o que eu e você não vemos. Deus, Ele olha no profundo do nosso coração. E Ele sabe quem é verdadeiro adorador. Deus é digno de toda a nossa adoração. Adoremos ao Senhor, com sinceridade e verdade, de todo o coração, com todas as nossas forças. Aprendamos com Maria, tenhamos uma vida de devoção a Deus.